Marcelo. A gente tá muito honrado, então, pra te receber. Essa história é uma forma parte da nossa história. Então, a gente queria te homenagear também hoje. Mas pro nosso público conhecer um pouquinho mais aí da história do Tagma, vamos começar aí do início? Como é que a ideia surgiu? Qual eram os objetivos iniciais? Vamos voltar aí um pouquinho na década de 80, é isso? Pra você contar o início do Tagma pra gente? Bora lá. Vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, tá? Eu comecei a jogar o RPG em 85. Tá? Eu já era velho. Quando eu digo velho, é porque eu tinha 20 anos quando eu comecei a jogar. Você deve entender que o pessoal que jogava RPG nos anos 80 era tudo marmanjo, era tudo gente de faculdade. Por quê? Primeiro, quem antes dos anos, na época dos anos 80, lia inglês. Perfeito. Então não é estudar, ou seja, a idade média dos jogadores nos anos 80 era tudo universitário, para cima, tá? Ou seja, não era nem ensino médio, era universitário, tá? Eram pessoas que geralmente alguém tinha uma família que tinha grana, porque para ir para o exterior tinha que ter grana, muita, e que tinha trazido lá. Então eu joguei no grupo que eu acredito ser o primeiro grupo de RPG do Brasil. Que legal. Tá? Que foi aqui no Rio de Janeiro. Esse grupo, eles devem ter começado a jogar em 83, 84. Tá? Eles jogavam um D&D Basic, tá? Aquele da caixa vermelha. Tá? E aí, quando eu comecei a jogar, eles já tinham trazido o Advanced Dungeons & Dragons primeira edição. Que isso? Eu comecei a jogar o AD&D. A primeira edição mesmo, né? Aquele da Cyclopedia. Primeira edição, aquele do Cavaleiro, que tem aquela maravilhosa ilustrações internas terríveis. Tá? Então, era um jogo fantástico para a época, era uma coisa que era tipo assim, era uma coisa que era surreal, entendeu? É tão surreal como foi o primeiro PC do mundo lá do Steve Jobs. É um negócio assim que não tem comparação. É um negócio assim, é um outro nível. Tá? E aquilo foi bacana. Em 85 foi o ano que eu entrei na faculdade. Naquele mesmo ano, no segundo semestre, teve uma greve de professores 3 meses. Coisas da época. E foram 3 meses jogando. O Advanced. O Advanced. Então a gente jogou muito, demais. Tá? Então a gente foi jogando. E aí, da época, eu conheci alguns outros RPGs. Cheguei a conhecer Holy Master. Uma sessão. Nunca mais jogar isso, pelo amor de Deus. Aí o pessoal tinha o MERP, que também surgiu na época, tá? Aí eu conheci alguns outros jogos. Sim. Poucos jogos, tá? Tinha um de ficção científica. Fui lá para 88, que eu fui conhecer o Star Frontiers. Qual? Conheci pouca gente. Star Frontiers. Esse não. Era um RPG de ficção científica, Space Opera da TCR. Nossa, esse eu tenho que conhecer agora. Esse é muito antigo. Esse jogo tem uma influência muito importante na história do Tagma. Esse é muito interessante. Então, o que acontece? Quando a gente chega em 88, tá? Tinha um mestre nosso que era o Igor, tá? Ou seja, boa parte das pessoas que a gente que foram os autores do Tagma, na verdade, eram os jogadores. Tá? Então, o Igor, que era o mestre, era o principal, tinha mais de um mestre, mas ele era o principal. Aí um belo dia viro para ele e falo assim, cara, por que a gente não faz um RPG nosso? Nossa, eu estou já no 3º ano da faculdade, ele também fazia faculdade de comunicação. Aí ele me puxa um livro, eu tenho uma série de ideias aqui. Nossa. Eu já tinha bolado algumas coisas. Quando a gente começou a fazer o Tagma, você deve entender o seguinte, não foi assim, vamos fazer. Não, a gente foi, vamos fazer e seguinte, não tem ninguém no mercado, só tem a gente. Então, quando a gente fez, a gente pensou, vamos fazer uma TSR. Olha só que bacana. Legal. Você já tinha o pensamento de ser pioneiro.
Fantástico. Exatamente. Cara, se a gente lançar um RPG, a gente só vai ter, a gente não tem mais ninguém no mercado. A gente vai estar sozinho. Então, a ideia, era uma ideia de você estar lançando uma coisa para um mercado que não existia no Brasil. Então, a gente foi fazendo. Os dois fazendo faculdades, então a gente se reunia em finais de semana, às vezes um mês não, um mês sim, e foi desenvolvendo. E a gente, quando começou, jogou muito D&D, a gente viu as muitas 500 problemas que ele tinha. Todo RPG tem problema. O Tagma tem problema, todos os RPGs têm problemas. Mas na época a gente olhou aquele cara, a gente dá para fazer diferente. Você deve entender que eu sou um engenheiro. Tá? Então, a mecânica atrás dos RPGs é muito simples. É mecânica de só mais subtrair. Sério, nada não complexo. Tem nada mais. Só mecânica super simples. Não tem nada complexo. A mecânica em si é super simples. Tá? Então, a gente pode fazer uma mecânica melhor que isso. Aí a gente foi bolando os mecânicos. Isso aqui tem problema, vamos fazer uma outra coisa diferente? A gente foi propondo, daí que vai surgindo uma série de coisas originais. É daí que surge a energia heróica, a energia física, que é para resolver uma série de problemas que tinha no D&D, entendeu? O D&D tem o que a gente chama de Guerra do Monolito. Perfeito. Que a Guerra do Monolito você vai tirando, você vai batendo no monolito até que acaba o monolito, acabou. Não tem o que fazer. Bem dizer isso. Ninguém fica ferido, ninguém fica cansado, entendeu? É só sempre bate até que acaba o monolito. Ou seja, o cara tá inteiríssimo até a hora que chega a zero morreu. Não desgasta, né? Não tá machucado, meio ferido, não tem nada disso, tá? Tem outros problemas que a gente não gostava, que era o que eu apelidei de abismo do poder. O que é isso? Sim. O abismo do poder é uma coisa que existe em muitos RPGs, que é a seguinte: eu só erro com 1 e você só me acerta com 20. Uhum. Que é o seguinte, que quando vai a diferença entre os níveis fica tal que fica ridículo. O cara chega um guerreiro nível 15, entra numa vila de orcs e mata todo mundo. Porque ninguém acerta ele, cada ataque é um orc menos. Sabe como que nós resolvemos isso no Deus da Aventura, Marcelo? Nós deixamos o jogo muito mais fatal. É o D6. Se você tira 6, você acerta. Se você tira 1, é uma falha crítica. Fica muito mais fácil ali. Com certeza, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente fez, tá? O Tagma é um jogo bem mais... bem mais mortal. Sim. Se você junta vários, você tem vários goblins de ataque, você tá ferrado. Tá? Mesmo se você ser um guerreiro poderoso. Então, coisas do Tagma da época. Então, a gente foi fazendo, ficou legal, tá funcionando. E os anos vão passando e chega a perto de 90. Tá? E aí começa... Legal, funciona. Ou seja, a gente tem um sistema que funciona. Tá? E agora é a hora de fazer a coisa mais difícil, que é escrever. Eu falo para todo mundo, fazer RPG é moleza. O problema é escrever as 200 páginas. Tá? Agora começa o problema, né? Um engenheiro... A parte 2 do problema. E um cara de estudante de comunicação. Ou seja, nenhum dos dois eram escritores. Aí, por isso que surge a terceira pessoa, que é o Júlio, que é o cara que começa a cuspir coisa. Então, ele que escreve 80%, 90% das magias e todas as criaturas. Texto. Começa a escrever texto. Mas... Porque assim, bola de fogo, faz tanto de dano. Era assim que a gente tinha. Aí, não. A bola de fogo, você lança, não sei o quê. Você tem um texto bonito escrito. Então, o Júlio começa a escrever e a cuspir texto de magia, de criaturas, porque o primeiro livro do Tagma vinha com tudo. Vinha com o livro do jogador, a parte de mestre, vinha com criaturas, vinha com magias, vinha até com uma aventura. E vinha com um pequeno cenário. Sim, isso era o que a gente achava legal, né? Só que aí a gente... completo, assim, você não precisava. Aí o que acontece? Vai entrando quase nos anos, já virando a década,
E aí a gente descobre, entrando em 91, a gente descobre o seguinte, nenhum dos três sabe escrever direito. O Júlio também fazia engenharia. Ou seja, a gente escrevia, e como era o nosso teste? Era simples, você escreve e dá para outra pessoa ler. A pessoa lê, não entendi porra não. Escreve de novo. Tá? E aí entra uma pessoa que é o Léo. O Léo é o cara que sabia escrever. Ele fazia jornalismo. Então, esse sabia escrever. Então, quem criou a ambientação do Tagma, claro que tem inspirações, todo mundo dá pitaco, mas quem escreveu e quem sabia dar o ar de romancista, que, inclusive, dentro do livro tinha um pequeno mini-conto que contava a história de uns heróis. Aquilo ali é 100% o Léo. Então, o Léo é o cara que escreve a ambientação, que escreve, e era o cara que fazia o papel de revisor, porque a gente escrevia e corrigia os nossos textos sem erro de ortografia. Então, o Léo é a parte fundamental. A ambientação, quem escreveu e conseguiu dar um ar bacana nela é o Léo, é o Leonardo Naum. Tá? E aí começa uma parte interessante no final, já início. Legal, a gente está escrevendo. Tá? A gente usava um editor chamado É isso que eu ia perguntar, era como é que você... não era máquina de escrever, então, não. Era Não, o WordStar, tá? Já tinha impressora matricial, a gente tinha um 286, era 286. Aí, o cara da informática era eu. Sim. Tá. Aí como é que a gente vai fazer? Você deve entender como é que... Vou desligar essa mão do celular. Sem problema. Vou botar no modo avião, pronto. Olha lá. Como é que... Você tem que entender, as pessoas não têm noção de como é que os livros eram feitos nos anos 80 para 90. Eu mesmo não sei muito, não. Então, como é que era? É o seguinte, primeira coisa, você fez o seu texto, datilografou lá na máquina de escrever. Como é que ele vira livro? É simples. Você pega o seu texto, já corrigido, todo bonitinho, e entrega para uma empresa de linotipo. Tá? E ela tinha uma máquina que o cara saia digitando todo o seu texto. E ele imprimia já na fonte correta do livro, numa tira que parecia um papel higiênico, que era um negócio, que era um rolo com todo o texto. Da primeira página à última página. E aí você pegava aquele texto, imagina que seu livro é 2 colunas. Você fazia uma boneca, que é um gabarito, pegava assim, separava um pedaço, tá? E cortava e colava nas 2 colunas, botava o título em cima, botava o número, colava um númerozinho de página embaixo, e aí isso você vai levar, o cara tira uma foto disso, fotografa isso, e aí essa fotografia vai para uma chapa de offset, tá? Faz uma gravação nela e a chapa que vai rodar na impressora de offset. Então você tinha que fazer página, montar e fotografar. Tá? Como é que a gente faz? O Tagma, ele nasce digital. Essa é a primeira coisa impressionante. Eu acho que a gente usou tecnologia que ninguém tinha. Na empresa que o Júlio, no pai do Júlio, trabalhava numa empresa que tinha uma coisa que ninguém tinha. Que isso? Já? Na época. De mesa. 91 tinha um scanner de mesa. Velho. Então, as ilustrações que a gente tinha lá, a gente escaneou tudo. A gente passava, só que a gente tinha que usar, a gente ia para lá às 8 da noite, tinha que ser fora do horário comercial, e passava de 8 até tipo 2 da manhã escaneando, porque o troço levava 5 minutos para cada foto. O pessoal fazia um fotolito, né? Uma coisa assim. O fotolito é exatamente essa máscara que você usa para sensibilizar. O fotolito é o filme que vai ser encostado na chapa de offset para fazer a gravação. Aí você faz o fotolito. Tá? Então, o que a gente fez? Em vez de a gente fazer essa composição na mão, a gente usou um software de edição. Já era... Não era Windows, tá? Era para DOS.
Tá? Era o Ventura Publisher da Xerox, só que tinha interface gráfica. Aí você importava os textos do WordStar e importava, botava as imagens na posição correta, fazia a diagramação, e na época não tinha PDF. Tá? Tinha uma outra coisa que é o pré-PDF, que é o PostScript. O script é a tecnologia que precede o PDF. Inclusive, o PDF, na verdade, por trás tem PostScript, tá? Mas, então você gravava num arquivo de PostScript, sem saber o que ia sair. E tinha uma coisa também que era inédita na época. Tinha um pessoal que tinha impressora laser. E você pagava para imprimir em laser. Que 91, isso, velho? Vocês foram muito inovador. É bizarro. Então, a página saía na laser, a gente imprimia, saía. Aí a gente levava a página já diagramada para fazer a cópia. Entendeu? Sério, então o Tagmar nasce em 91, digital. Cara, até arrepio. É bizarro. Tá? Só que a gente teve atrasos, entendeu? A gente perdeu o Natal de 91. Ou seja, ele é lançado no dia 21 de dezembro de 91. 3 dias, 4 dias antes do Natal. Tá? Tanto que o GURPS é lançado bem na primeira semana de dezembro. Tá? A gente deixou de ser o primeiro do Brasil e passou a ser o primeiro brasileiro. Tá? Porque só que a gente teve uma série de coisas que atrasou, não sei o quê. Tá? Mas aí a gente conseguiu lançar e no finalzinho de 91 e ele vai para o mercado mesmo, na verdade. No início de 92. Marcelo, eu tenho que fazer essa pontuação, não é porque eu sou professor e mestrado, doutorado, eu sou professor de história também, e aí eu gosto muito da história dos jogos. Então, esse nosso podcast hoje é uma história que vai estar aí no YouTube para os pesquisadores, né? Porque o que o Marcelo acabou de contar aí é algo fundamental para a história não só do RPG, mas desse processo brasileiro do game, né?